Eu sou o Rubens, eu sou analista de operação aqui da equipe Inovativa Brasil. Hoje a gente está aqui com o Felipe, gestor de relacionamento, e a nossa mentora, Carla Leal, que vai realizar então com vocês o Talk to Me sobre vendas complexas B2B. A dinâmica, então, relembrando a vocês, é de 30 a 45 minutos de apresentação do conteúdo e depois 45 minutos a 1 hora de perguntas e respostas. Então, durante a apresentação, vocês podem ir mandando as perguntas no chat, que a gente vai compilar todas elas e o Felipe vai fazer as perguntas depois da apresentação da Carla e ela vai responder. Caso necessite alguma explicação, ela pode solicitar que vocês abram a câmera, façam a pergunta também, né, deem uma complementada. E um último lembrete, né, mantenham as câmeras e os microfones fechados, porque a gente vai estar gravando essa primeira parte da reunião, então é importante que vocês mantenham as câmeras e os microfones fechados para não atrapalhar essa nossa gravação. Obrigado, Rubens. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Carla, nossa mentora do Talk to Me de hoje. A Carla tem 30 anos de experiência profissional, dos quais 4 anos como Country Manager, 15 anos em funções de vendas B2B, trabalhando com equipes multifuncionais, incluindo pré-vendas, marketing, produto e operação, e outros 10 anos em serviços de consultoria de TI. Experiência em startups e desenvolvimento de operações de empresas estrangeiras no Brasil, incluindo definição de estratégias go-to-market, plano de investimentos, posicionamento de marca, crescimento de receita e estruturação das áreas de venda, marketing, serviços e canais. Gerenciamento de contas para diversos setores, incluindo manufatura, serviços financeiros, automotivo, transporte, distribuição e varejo, com uma rede ampliada com executivos de nível C de empresas de grande e médio porte. Fortes habilidades analíticas, com conhecimento geral em métodos qualitativos e quantitativos que suportam a geração de insights para decisões de negócio. Doutora e mestre em finanças, MBA e bacharel em administração de empresas. Carla, é um prazer ter você aqui conosco e o Talk to Me dessa semana é todo seu. Obrigada, Felipe. Obrigada, Rubens, por esse convite. Eu sou super fã de startup, sou mentora do Inovativa, adoro Inovativa, já sou mentora aí há vários ciclos. Felizmente, eu tenho alguns mentorados que já são bem-sucedidos e estão crescendo, e eu fico muito feliz em ver o progresso das startups. Obrigada aí, Felipe, pela introdução. Eu vou só falar um pouquinho, né, da minha história de vendas B2B, contar para vocês em primeiríssima mão, porque deve sair um press release que ainda não saiu no mercado, mas eu acabei de assumir como diretora de Growth da Way Carbon, né, que é uma Top 100 Startup de 2019, e eu vou ser responsável pela área de vendas, pela área de marketing e também pela internacionalização da startup. Ou seja, eu adoro startup, eu vivo, respiro, mas eu fiz também a minha vida de vendas, né, em empresas como a Hyperion, como a Oracle e como a Slimstock, que são empresas multinacionais, e eu já fiz alguns milhões de reais em vendas, né? Então, eu já vendi para alguns clientes, coloquei alguns aí, já vendi para o Itaú, uma super venda muito legal, já vendi para Fiat, para Porto, para Scania, para Ticket, para TAM, para Petrobras, para o Walmart. Então, todas essas vendas foram complexas, que eu acho que é o assunto aqui do nosso papo, né, de hoje. Então, enquanto eu vou falando aqui, a primeira coisa eu queria que vocês colocassem no chat qual que é a principal desafio de vocês. Então, escreve 1, se é geração de lead, 2, se falar com o nível executivo, e 3, se é fechamento. É claro que pode ser várias outras coisas, então põe um 4 lá para outros, mas para eu falar mais tempo sobre a dor principal aí de todo mundo, vai respondendo aqui ao pessoal. 1, 2, 3, está dividido aqui, né? Então, geração de lead, falar com C-Level
e fechamento. Tá mais ou menos bem dividido, então eu vou dar um foco nessas coisas. Geração de lead qualificado. Então, existem dois tipos de vendas principais. Um tipo de venda que é uma venda muito mais transacional, ou seja, eu tenho um software que é SaaS, que custa R$500 por mês, e essa venda, eu coloco lá uma página de vendas, tal, e o cara paga com cartão de crédito. Não é esse tipo de venda que a gente está falando, tá? A gente vai falar de um tipo de venda que exige um ciclo muito mais longo, né? E que muitas vezes demora aí 6 meses, 8 meses, né? Escreve aí para mim no chat quanto tempo demora, em média, o ciclo de vendas de vocês. Mas, assim, eu já tive vendas de demorar 2 anos e, em alguns casos, bem mais de 2 anos para a gente começar o processo, desde a geração de lead até a negociação final. Então, vou falar um pouco aqui sobre... o pessoal está respondendo aqui, 6 meses, 4 meses, 2 meses... então até que vocês estão de boa, já tive processo que demorou muito mais. Mas vamos falar então de geração de leads qualificados, né? Que foi uma das coisas que vocês falaram lá. A geração de lead, ela é um processo de construção, tá? Então, em primeiro lugar, eu preciso saber quem é a persona, para quem eu quero falar. O meu software é um software, por exemplo, do pessoal que se conectou comigo no LinkedIn. Eu tenho um software jurídico, usa inteligência artificial para fazer contrato. Então, quem é a persona com quem eu quero falar? Eu quero falar com o diretor jurídico das organizações. Meu software é de finanças, então eu tenho que falar com o CFO, meu software é de RH, então eu preciso falar com o diretor de RH, ou é de supply chain, enfim. Eu preciso saber quem é essa persona e aonde essa persona está, o que essa persona, quais são as principais dores que essa persona tem, tá? Quando a gente fala de B2B, já falo logo de cara, essas pessoas estão no LinkedIn, tá? Claro que está todo mundo no Insta, está todo mundo no Face, não sei o quê, mas não é o nosso foco. Nosso foco, quando a gente está vendendo uma coisa profissional, é muito mais LinkedIn. E aí eu vou dar um exemplo aqui do tipo de campanha que eu fazia para gerar lead qualificado. As campanhas de marketing, elas têm que falar a linguagem certa, né? Então, usar a linguagem correta, no tempo certo, né? Então, às vezes, a gente trabalha com conteúdos de maior profundidade, né? Não adianta você só chegar e querer apresentar, você precisa qualificar e entender melhor a dor dessa sua persona. E, além disso, a gente tem que usar e explorar bastante as referências, tá? Aqueles clientes que já são muito satisfeitos, fazer vídeos com eles, usar jornalista, escrever case, tentar estar na mídia, usar essas mídias, sei lá, tipo Neofeed e outros infinitos canais aí que existem para divulgar, então, os cases de clientes e o que eles estão fazendo, tá? Além disso, é importante monitorar hub de inovação, o tempo todo está saindo os desafios, então a semana passada, por exemplo, terminou do Oxigênio, que já era mais focados para os problemas de negócio que eles têm, mas existem N hubs. Hoje, praticamente todas as grandes empresas têm alguma maneira de interação com startup, então tem que estar muito atento para essas chamadas, porque quando é muito diferente quando você está fazendo uma prospecção ativa, né, que você nem sabe se o cliente tem aquela dor, de responder uma chamada do cliente, porque o cliente já está te sinalizando que ele tem aquele problema, que ele tem aquela dor. Além disso, também participar de eventos online e offline, né, quando puder fazer offline daquele segmento, daquele setor, é super importante, e gerar conteúdos que sejam relevantes efetivamente a respeito desse determinado assunto. Bom, o que eu acho que é mais interessante, eu procuro dar exemplos muito práticos,
Isso aqui é o que eu fazia. Eu fazia não, né? Porque o meu papa desse assunto, referência, é meu irmão, né? Ele conhece muito de marketing digital, então ele desenhava e eu executava. Mas o que a gente fazia muito, né? Vou dar um exemplo do que eu fazia, por exemplo, na Slim Stock, a gente tinha um software para a área de supply chain. A gente fazia uma campanha no LinkedIn voltada para VPs de supply chain, diretores de supply chain e gerentes de planejamento de demanda, né, e assuntos correlatos. Então, a gente colocava mais ou menos, para vocês terem uma ideia, uns $1.000, tá? E com uns $1.000, a gente já sabia mais ou menos quantas pessoas a gente ia atingir para essas pessoas participarem de um webinar. É claro que com a pandemia, todo mundo passou a fazer webinar, tá? Só que há 3, 4 anos atrás, isso não era tão frequente. Mas o mais importante, né, você já pode ter um mailing, né? Então, o pessoal usa muito, por exemplo, a RD Station, porque você já tem uma página, você já tem o conteúdo, as pessoas fazem download, e o que é importante, você construindo essa base, né, essa lista de mailing qualificada. Então, quando a pessoa vai se inscrever no webinar, o que é importante? Não colocar nada que impeça essa pessoa de se registrar. Então, pede o nome, e-mail e pronto. E a pessoa, a hora que ela se inscreve, ela já recebe um e-mail de confirmação. Mas assim que a pessoa se inscreve, é importante você levar ela para uma survey. E nessa survey, eu vou perguntar o seguinte, olha, por exemplo, no meu caso, era um software de supply chain. Eu perguntava coisas do tipo, em que nível de maturidade você acha que a sua organização se encontra? Eu estou num nível de maturidade muito baixa em relação a esse tema, ou eu já sou a referência desse assunto. Por quê? Depois, quando eu for abordar como vendedor, quando eu for abordar essa empresa, eu já sei, eu já vou filtrar e já vou pegar daquela lista de todo mundo que se inscreveu no webinar, aqueles que estão no nível de maturidade mais baixo, que não tem automação nenhuma, que estão com aquela dor mais premente, tá? Então, além de perguntar nível de maturidade, você pode perguntar, por exemplo, qual é seu cargo na organização, né? Porque aí você também já vai escolher. Então, imagina, teve um webinar que a gente teve 540 inscritos, né? Como que eu vou escolher? E, claro, a gente tinha uma equipe limitada de vendas. Então, para o meu Inside Sales, o que ele vai ligar primeiro dessa lista? É claro que a gente pegava, primeiro quem tinha cargo mais alto, estava no nível de maturidade mais baixo, para já ir fazer uma ação muito mais focada em acelerar esse processo de geração de leads. Coisas que são muito importantes, né? Quando a pessoa se registra, a pessoa recebe e-mail, ela não faz nada, esquece que tem que participar. Então, assim, é importante fazer campanhas que automatizem e, principalmente, uma coisa muito importante é que já manda o invite para a agenda da pessoa, tá? Porque se não estiver na agenda da pessoa, no calendário da pessoa, a pessoa acaba esquecendo, enfim, tá? Então, gente, se eu estiver falando alguma coisa assim muito óbvia, vocês vão colocando, tá óbvio aqui no chat que eu estou dando uma olhadinha aqui do lado. Mas se tiver boa, aí vocês vão me sinalizando. Bom, então isso aqui já me dá uma pré-qualificação. No dia do webinar, o que é importante? Você fez essa survey, né? É importante, você, óbvio, não vai falar todos os dados, né? Então, nessa survey, você pode fazer, assim, umas 5 perguntas, porque mais do que isso, o pessoal também não responde. Mas aqui, por exemplo, é legal você abrir e falar assim, olha, pessoal, dos 500 inscritos, 45% falaram que ainda estão num nível de maturidade muito baixa em relação a esse assunto. Então, aqui na minha apresentação, eu vou me focar em apresentar isso, isso e isso.
porque você tem que fazer também um pouco de link do aquilo que você perguntou para o assunto que você vai tratar, tá? E daí, é claro, você sempre também deixar o chat aqui ligado para você ir interagindo, né? E, olha lá, tá ótimo, continua assim. Então, eu estou vendo aqui se vocês estão acompanhando, não estão gostando ou não. E aí, tudo bem. E aí, o que é importante? Vocês terem um call to action que seja muito poderoso. Ah, então, o grande segredo de fazer uma geração de lead muito bem qualificada é você ter um call to action. Então, por exemplo, no nosso caso, o que a gente oferecia? Então, tinha 500 inscritos, aí metade não aparece no live, né? Então, aparecem 250 na live, e aí você fala o seguinte, olha, de todo mundo que está participando aqui, a gente vai oferecer 5 diagnósticos, né, de graça, para quem se inscrever nesse diagnóstico. E aí, depois, né, do webinar, a gente levava para uma landing page onde tinha um vídeo meu explicando, falando assim, olha, o business case é assim, a gente vai receber as informações, você vai preencher uma planilha, blá, 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 blá. Está interessado em fazer esse diagnóstico de graça? São 5, né? E a gente tinha 250 participantes. Aí a pessoa, para se inscrever, para se cadastrar, né, estar apto a receber, ele tinha que responder mais algumas perguntas de qualificação, né? Do tipo, olha, por que você está interessado nesse diagnóstico? Né? Então, no final dessa rodada, no final do webinar, a gente tinha uma informação muito rica. Por quê? Porque para se inscrever no webinar, o cara já tinha respondido uma série de questões, né, do tipo qual é o cargo, qual é a empresa, de que segmento, qual é o nível de maturidade e tal. E quando eu chegava aqui, eu fazia perguntas muito mais específicas. Tá? O nosso software era de otimização de estoque, eu perguntava assim, quantos locais de estoque você tem? Quantos itens tem no seu estoque? Então, quando chegava as pessoas que se inscreviam, né, aqui, então, às vezes a gente tinha, sei lá, 30% do público que participou do webinar se inscrevendo aqui. Eu tinha uma lista de clientes super qualificados, né, e aí a gente tinha, claro, um mecanismo interno de seleção, passando por algumas pessoas para ser muito rigoroso e criterioso, porque fazer esse business case demandava da gente, por exemplo, uma semana de trabalho, mais ou menos. Então, é óbvio que eu não ia fazer para toda a população, mesmo porque a gente vendia esse diagnóstico, mas sim, para alguns clientes a gente fazia de graça. Só que a gente fazia de graça para 5 e a gente tinha informação de muitas outras empresas. Então, e é claro que também a gente mandava um e-mail de agradecimento. É importante ter um e-mail de agradecimento para aqueles que participaram e outro e-mail de agradecimento diferente para aqueles que não participaram. Do tipo, olha, eu percebi que você não pôde vir e blá, 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 então clica aqui, a gente está oferecendo a possibilidade de fazer esse diagnóstico, tem uma semana para se candidatar a esse business case e mais gente que não tinha vindo no webinar também podia se cadastrar. Então, a gente conseguia qualificar, né? Então, o objetivo é justamente chegar, gastar o tempo de preparar o webinar e tudo mais, mas chegar no final dessa jornada, né? Que começava desde a campanha do LinkedIn até o final, e esse processo demora tipo um mês e pouco, né? Porque a campanha do LinkedIn precisa ser aprovada, demora uns 2, 3 dias para aprovar, depois eles não liberam todo o dinheiro de uma vez, eles vão liberando aos poucos. Então, geralmente, esse processo do LinkedIn tem que ter umas 2 ou 3 semanas. Depois tem o evento do webinar, tem depois essa fase que você tem que dar uma semana para o pessoal se candidatar, né, a participar. Então, esse processo todo demora, assim, mais ou menos um mês e meio.
Não é o único modelo, tá? Eu estou usando isso como um exemplo para vocês do que é uma estratégia de marketing digital bem feita, tá? Existem várias outras coisas de inbound, outbound, mas isso é só um exemplo do que dá para fazer. Tá? Então, marketing tem que pensar muito bem, e é claro que não preciso nem falar que o webinar tem que ser um conteúdo excelente, e eu falo tem que ser insano, não pode ter erro de português, o slide tem que estar bonito e todas essas coisas, porque senão você perde credibilidade por causa de besteira, tá? Uma vez que eu tenha esse lead qualificado, então alguém, né, um Inside Sales vai ligar, vai falar, olha, você foi selecionado para o diagnóstico ou não foi selecionado para o diagnóstico, mas você tem interesse em conhecer a nossa solução? E aqui você também vai ter um script de perguntas de qualificação, mas no fundo o que você precisa conhecer é isso aqui, é o budget. A empresa tem budget, né, para essa solução que você está oferecendo? Você está falando com a pessoa que tem o nível de autoridade certo para comprar a sua solução? A empresa tem essa necessidade realmente ou é um curioso? Tem muitos alunos, muitos professores que participam desse tipo de webinar, né? Então, nem todo público que está lá é um público corporativo, né? Concorrente, adora participar dos nossos webinars também, mas isso também faz parte. Eu geralmente não mandava o link, o invite, mas isso também são coisas, segredos da jornada. Alguém colocou um texto gigante aqui, não consigo ler, mas... e saber se está no timing correto, porque muitas empresas às vezes precisam ter um orçamento porque vai comprar o software no ano seguinte, tá? Então essa época do ano, agosto, setembro, outubro, muita empresa pede orçamento para colocar no budget, para comprar no ano que vem, tá? Então isso também é muito frequente. Então a regra de ouro de geração de lead tem que ter estratégia. Não adianta sair atirando à torta e à direita. Um fala para fazer blog, você faz blog, o outro fala para fazer landing page, você faz landing page. Gente, tem que pensar numa estratégia de ponta a ponta. Bom, etapas do processo de venda. Para você chegar na venda, B2B, não é muito simples, porque você tem que conquistar vários stakeholders. Se o seu software, né? Então, como no meu caso lá, era de supply chain, agora que eu estou na Way Carbon, nosso software é um software de ESG, é um software de sustentabilidade, é um software para cálculo de emissões de carbono. Então, assim, quem é meu usuário, né? O usuário é a pessoa da área de sustentabilidade. Mas não é só o usuário da área de sustentabilidade. Por quê? Porque esse usuário, né, o cara que entra lá, que coloca os parâmetros técnicos, ele também tem um gerente, o gerente quer ter um dashboard, e esse dashboard tem que dar uma informação mais consolidada, e eu tenho que atender esses dois públicos. Mas eu não tenho que conquistar só o usuário. Né? Então, eu vejo que pessoal de startup tem muita facilidade, às vezes, de convencer o usuário, aquela pessoa que tem aquela dor, que tem aquela necessidade, mas, muitas vezes, não consegue passar por alguns outros stakeholders. Então, vou falar aqui para vocês. Às vezes, chega na TI. Aí, eu já tenho uma notícia triste para vocês. Vocês concorrem com a SAP? Se a solução de vocês tem uma coisa parecida na SAP, já é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o pessoal de tecnologia, por exemplo, vai ver se isso não está já, se essa solução, se esse módulo do SAP não está num contrato corporativo que ele já tem direito de graça pelo tanto de licença que ele já pagou. Né? E eu estou falando aqui SAP, mas pode ser TOTOS, pode ser Oracle, né? Então, assim por diante. Mas, além, né, de eu provar para a TI que a minha solução ele ainda não comprou, eu também preciso ver como isso integra com meus outros sistemas, se é cloud, não é cloud, se atende LGPD. Então, eu tenho também que atender todos esses requisitos, né, e passar por esse filtro de TI
para conseguir fazer a venda. Depois que eu passei por isso tudo, eu também preciso provar para o pessoal de finanças qual é o retorno que a minha aplicação vai trazer para a organização. O que meu software faz? Né? Ele traz mais eficiência, ele vai ajudar a empresa a vender mais, vai cortar headcount, ele vai aumentar a produtividade, né? Então, o pessoal de RPA, por exemplo, né? Soluções de automação e esse tipo de coisa. Agora, não, vou dar o exemplo da minha nova mentorada da Inovativa, né? Eles têm uma empresa de impressão 3D, né, que é manufatura aditiva e que tem um custo para a empresa de mandar importar a peça que nem fabrica mais lá da China. Não só tem esse custo de importar, mas também muitas vezes a peça é obsoleta, tal. Então eu provo que se eu fizer uma impressão 3D aqui é muito mais barato do que trazer da China, esperar esse lead time, enquanto isso a minha fábrica está parada, tá? Então, eu preciso provar qual é o valor financeiro que isso vai trazer para a organização. Além disso, eu preciso, e é claro aqui, né, também a empresa tem que ter budget, por mais que seja uma solução sensacional, muitas vezes entra na fila, tá? Porque vem o gerente de RH, quero uma solução para recrutamento, vem o gerente de supply chain, eu quero uma solução para roteirização de frota, aí vem o cara do jurídico que eu quero automatizar meus contratos. Então, todas as pessoas internas da organização, eles competem pelo budget e também pelos recursos de TI, que tem que integrar com os outros sistemas. Então, é assim, o seu case, ele tem que ser sensacional para você conseguir passar na frente de todo mundo, você tem que ajudar seu usuário a mostrar que seu software é mais, vai trazer um benefício maior para a organização, tá? Bom, além disso, o jurídico também vai olhar se a sua empresa vai sobreviver no longo prazo ou se eles vão comprar de uma empresa e daqui a pouco a empresa desapareceu, tá? Então, se não tem nenhum risco, se a documentação da empresa está tudo em ordem e tudo mais. E é claro, quando chega, né, na renta, que é passar por compras, eles vão ver se não tem nenhum... por compliance, a maior parte das empresas exige que para toda a ferramenta existam no mínimo 3 concorrentes. Então, eles vão espremer vocês por preço, guardem 10% para dar de desconto quando chegar na negociação com compras, porque também o pessoal de compras muitas vezes é medido por ter trazer esse benefício de economia para a empresa, tá? Então, assim, a gente tem que atender só tudo isso aqui para a gente conseguir fazer uma venda. Por isso que vender B2B é um pouco mais complexo. Bom, eu vou falar aqui de algumas etapas de vendas. É claro que nem todos os processos, eles passam por todas essas etapas, porque cada caso é um caso. Mas eu escolhi colocar um processo mais longo aqui justamente para poder falar de cada etapa. E, além disso, muitas empresas, o que eu tenho observado, né? Quando elas fazem esses hubs de inovação, muitas vezes esses processos de compra, jurídico, não sei o quê, tudo isso é muito mais simplificado, justamente porque senão eles matam a startup, ninguém quer matar a startup, tá? Então, eu acho que tem esse grande benefício quando vai via hubs de inovação, de você já meio que tirar fora todas essas etapas mais complexas. Eu só estou dando esses exemplos muito complexos para vocês saberem que no pior caso vocês vão passar por tudo isso, tá? Bom, mas vamos supor que você fez um marketing digital, gerou seu lead. E aí, a próxima etapa é o seguinte, putz, cara, sim, realmente estou precisando dessa sua solução, então queria que você fizesse uma demo. Então, você vai lá, você faz uma demo, o cara gosta, aí ele chama o gerente, aí você faz a segunda demo, aí na terceira demo o cara chama o pessoal de TI, enfim, é normal, assim, você tem que fazer várias e várias demos. Nas demos, o que eu falo? Hoje em dia, todo mundo tem que fazer tudo muito rápido. Então, gente, eu sei que vocês amam o produto de vocês, mas tenta focar
nos pontos mais importantes. Se tem 1 hora de reunião, se planeja para fazer a demo em 30 minutos. Fala dos pontos mais importantes, pula o resto, porque depois, se o pessoal perguntar, vocês mostram. Dica, sempre fecha a boca quando o cliente faz uma pergunta, tá? Nunca atropela o cliente, porque quando ele faz uma pergunta, é um insumo importantíssimo de alguma coisa, que é alguma preocupação que ele tem, tá? Geralmente, algumas empresas, elas ouvem 3 fornecedores, aí ou 3, ou 5, ou 7, e fala assim, não, a gente precisa fazer uma RFI, né, com os requisitos para saber quais dessas soluções atendem às nossas necessidades ou não. Aí, geralmente, vem um Excel lá, atende, não atende, atende parcialmente, atende com customização, blá, 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 e tem que preencher, e os 2 ou 3 que passam, então, vão para uma fase de POC. Felizmente, quando a gente fala de startup, as empresas costumam pagar pela POC, mas quando vai para a POC, geralmente também já é uma etapa interessante, onde tem a oportunidade de fazer uma amostra, né, da aplicação da solução e colocar para rodar e mostrar o valor. E depois disso, olha, legal, a POC foi bem, rodou, fez teste de estresse, e todos esses requisitos técnicos e de funcionalidades, né? Então, é sempre a tecnologia olhando para ver se tecnologicamente ok, e os usuários falando em termos de funcionalidade, isso me atende. Então, vamos partir para fazer um business case. Aí vai, então, olha, qual é o problema de negócio, qual é a solução, quais foram os concorrentes que a gente analisou, qual é o benefício que isso vai trazer para a organização, qual é o ROI do projeto e coisas desse tipo. Aí fecha o business case e entra naquela rodada que eu falei que todas as áreas de negócio trazem seus business cases, e aí a empresa ela vai priorizar quais são os melhores business cases. Então, é importante, em todas essas fases, sempre tentar fazer o melhor possível. Tá? Entrar pela portinha aqui na empresa é difícil, mas traçar toda essa escalada aqui é mais desafiador. Tá? Ela exige bastante. E depois, geralmente, então, vem uma fase que a empresa pede a proposta, né? Ó, legal, isso foi aprovado por um comitê, etc. e tal. Então, a empresa pede a proposta, então, aqui financeira, efetivamente, para a implementação e parte para negociação. Acho que eu apertei algum botão errado, né? Acho que só cancelou o compartilhamento de tela, só apertar novamente que já voltou, já né? volta. Tá. Então é isso. E aí, quando você chega que eu me empolgo demais, gente, desculpa. Mas aí, quando chega na negociação, aí é essa etapa com compras e tal, e vai olhar contrato e toda essa parte, tá? Então, algumas coisas. Faça apresentações lindas, maravilhosas, contrate um design, enfim, porque isso mostra um respeito, né? Assim, se vocês puderem seguir esses modelos consagrados de grupo lógico, cadeia lógica, que todo mundo sabe que tal fato, porém, algumas empresas têm esse problema, mas nós estamos aqui para te ajudar a solucionar. Então, existem modelinhos, né, práticos para qual a melhor forma de fazer essas apresentações. Fecha a boca imediatamente quando o cliente começa a falar, né? Então, você está no meio da apresentação, o cara faz uma pergunta, ouve, entende. E se o cara falar 10 minutos, ótimo, melhor para você, porque ele está explicando o problema dele, ele está comentando sobre alguma questão, tá? E presta muita atenção para o tempo, né, que você está gastando em cada reunião, porque você tem que ter um tempo no final da reunião para discutir próximos passos, percepções e tudo mais. E liga o radar emocional, né? O que a empresa
você está negociando com uma empresa, a gente está falando de B2B, mas naquela cadeira do seu interlocutor tem uma pessoa, né? E aquela pessoa, ela vai acontecer alguma coisa na vida dela com esse projeto. Ele vai ser promovido, ele vai resolver um problema de hora extra que está todo mundo no time dele se matando, né? Então, assim, que outros problemas que não são aqueles técnicos vão ser resolvidos com a sua solução. Sempre tem, tá? Então, precisa também entender quais esses outros benefícios que a pessoa vai ter. Então, a regra de ouro da etapa do processo é nunca sair de uma etapa, de uma reunião com o cliente sem saber qual é o próximo passo. Você foi lá, fez uma demo, blá, 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 mostrou. Ah, legal. Foi embora, esquece. Não pode sair sem saber qual é o próximo passo. E, para a gente terminar, tô falando pra caramba, para variar, falo muito, como que a gente faz uma gestão de vendas? Então, 3 pontos mais importantes para a gestão de pipeline. Primeiro, eu preciso saber quais são os critérios claros para poder mudar o status da oportunidade. Tá? Então, quando que eu vou do Sales Qualified Lead para transformar isso numa oportunidade? Quando eu vou para a fase de demo, para a fase de POC, para a proposta, para o business case, quais são os triggers que fazem com que eu realmente conheça bem meu pipe e eu tenha um pipe confiável? Bom, depois eu preciso entender as taxas de conversão dentro de cada etapa do funil. Então, eu preciso saber que para cada 100 Sales Qualified Leads, 50 viram oportunidades, 30 perdem demo, 15 eu vou fazer POC, 12 eu vou fazer proposta, blá, blá, blá. Porque, assim, para cada 100 leads, eu converto 5, tá? Então, eu preciso entender quais são as etapas, aonde eu caio, qual é o ponto que eu preciso melhorar dentro do meu funil para não ficar perdendo tempo. Se eu faço 12 propostas e vendo 5, ok. Mas se eu faço 40 e vendo 5, então talvez não esteja tão ok assim, tá? Significa que você gastou um tempão fazendo demo, fazendo POC e tudo mais, e chegou na hora da proposta, não converteu. Então, é muito importante entender essas etapas do processo. E outra coisa, monitorar o valor, né? Então, quanto que eu tenho aqui nessa etapa, quanto que eu tenho aqui nessa etapa, e assim por diante, porque eu vou fazer uma ponderação para entender. Então, por exemplo, de todo mundo que faz demo, 16% chega no final do funil. Então, se eu tenho 3 mil, mais ou menos, em valores de propostas, eu posso esperar que isso, no final, vai virar uns 480, né? E essa taxa de conversão vai aumentando. Então, todo mundo que vai para negociação, 83% fecha, ou eu estou usando os números do slide anterior. Tá? Então, o total ponderado do meu funil em cada etapa é 2.500 aqui, né? Vamos falar 2.500.000, sendo que eu tenho 500 que estão quente, outros 500 que estão morno e assim por diante. E também, outra métrica importante é saber qual é meu ticket médio, para saber se eu estou cobrando muito caro, muito barato, e poder comparar também com os meus concorrentes. Então, outra métrica muito importante é o aging, né? Saber quanto tempo que aquela oportunidade está no meu pipe, porque às vezes o pipe fica super inchado, eu tenho lá 1.000 oportunidades, que não é 1.000 coisa nenhuma, porque aquela oportunidade entrou faz 1 ano e eu nunca mais falei com o cara e continua lá no meu pipe. Então, cria uma regra, tira do pipe, se não fizer sentido. Tá? Monitora o perfil dos clientes, né, para saber quem é que está mais interessado no seu tipo de produto, monitora os canais que geram as oportunidades mais quentes. Então, por exemplo, eu fiz um evento presencial, mas que só tinha VP de supply chain. Putz, esse canal para mim é sensacional.
né, valeu mais a pena investir nesse canal offline do que no online, por exemplo. Né? Então, eu preciso monitorar esses canais, né, do que chega aqui no final do meu funil, de onde veio. E monitorar também por que eu perdi. Né? Então, é porque não tinha funcionalidade, era por causa do preço, quais foram os concorrentes que ganharam. Então, assim, saber todas essas informações é muito importante. Vendas é resiliência, é mais não do que sim. Então, é muita porta na cara, é muita... Todo dia acordar e falar assim, vamos começar tudo de novo, né? Então, existe inclusive um ditado que diz que vendedor também não tem passado, né? Então, o cara pode ter sido um excelente vendedor e tal, não sei o que, no dia seguinte ele tem uma meta nova, tem que vender de novo. Então, é muita resiliência e precisa cuidar muito bem do time de vendas, porque senão eles espanam, tá? Então, esse time precisa estar motivado sempre, ele precisa ser remunerado, então remuneração variável também para time de vendas é uma questão muito importante, e reconhecimento. Toca sino, manda newsletter interna falando das conquistas, dos clientes ganhos, cuidado com ranking, porque ranking não é uma coisa legal, mas de alguma maneira procure sempre reconhecer e remunerar os vendedores para que eles continuem sempre motivados. Regra de ouro de gestão de vendas é foco no fundo do funil. Né? Se você está lá com um cliente que já está na última etapa, se tiver que cair algum pratinho, que não seja esse. O cliente ligou, você para o que você está fazendo, né? E vai atender esse cliente. Então, sempre o foco no fundo do funil. Então, gente, extrapolhei um pouquinho a meia hora, mas acho que ainda estou dentro do prazo. Espero que tenha atendido aí as expectativas de vocês. Estou até suando de tão rápido que eu falei, mas espero que vocês tenham gostado e que tenham muitas dúvidas.